Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Livro de Juízes, capítulo 1, versículo 1. Quero lembrar você que nós temos trabalho com crianças, tá? Eu sempre vejo algumas crianças aqui no culto. O único culto que nós não temos trabalho com crianças é o culto de ceia. E as irmãs, elas preparam um domingo muito especial para edificar a sua vida. Então, eu não queria que você desprezasse isso. Leve o seu filho para receber a palavra na linguagem dele. E eles pregam a palavra. No nosso culto Domingo Kids é pregada a palavra. Mas se você insiste em mantê-lo aqui dentro, não tem problema. Mas mantenha-o na disciplina, para que ele não atrapalhe a pessoa do lado ao ouvir a palavra de Deus. Amém? Quantos estão comigo aqui, no nome de Jesus? Juízes capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós, primeiro, subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor, presta atenção, aqui tem um princípio espiritual muito poderoso. Todas as vezes que você perguntar algo para Deus, olhe para mim, todas as vezes que você perguntar algo para Deus, Deus ele vai responder a você. E aí, a palavra de Deus diz que respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me cai por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Existe uma chave espiritual na hermenêutica. Hermenêutica é o princípio que nos ensina a estudar a Bíblia, né? O conteúdo que nos ensina a estudar a palavra de Deus. E existe um princípio dentro da hermenêutica, que a chave de todo livro encontra-se no início dele. Então, se você quer conhecer o enredo, o princípio, o que aquele livro da palavra de Deus está nos ensinando, você precisa de ficar atento aos primeiros capítulos, os primeiros versículos do livro, porque os primeiros versículos do livro irá revelar o motivo do livro, o objetivo do livro, o princípio do livro. E é como uma chave, né? Quando você viaja e você deixa a sua casa na responsabilidade de alguém, você combina com ele: olha, eu vou deixar a chave perto. Então você deixa a chave ali, talvez debaixo do tapete, ou num vaso próximo à porta, e você liga para a pessoa: a chave está em tal lugar. Não é verdade? Porque as chaves, elas sempre ficam perto das portas. Da mesma maneira é aqui, a chave está muito próxima. A chave já está no início do livro. E quando nós observamos esse livro aqui, ele começa. Interessante que o livro de Josué, que é um livro antes desse daqui, ele começa dizendo: olha, Moisés, meu servo, morreu. Moisés aponta para a lei. Josué agora aponta para Cristo. Por quê? Porque Josué é uma figura de Cristo. Inclusive o próprio nome, Josué, Jeshua, é da mesma raiz de Yeshua. Então são dois nomes que de certa maneira tem uma semelhança. É um tipo de Cristo do Velho Testamento. Então, quando nós observamos a vida de Josué, nós observamos também alguns princípios da vida de Cristo na vida de Josué. E é interessante que o livro de Josué, ele começa da seguinte maneira: olha, Josué, o meu servo Moisés morreu. Moisés aponta para a lei. Ali aquele livro está dizendo: olha, a lei passou, morreu. Agora, Josué, é contigo. Entra na posse da terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Só é possível você entrar na posse da herança se você for liberto da lei. Se você ainda é escravo do legalismo, se o seu relacionamento com o Senhor ainda é um relacionamento baseado na barganha, você ainda não pode acessar as promessas que o Pai tem para você. Mas quando você crê na obra consumada, no favor imerecido, quando você crê que tudo já lhe foi dado, basta apenas você entrar e apropriar, então o favor de Deus é liberado sobre a sua vida.
Mas agora tem uma coisa interessante aqui. A Bíblia diz que o livro de Juízes, ele começa da seguinte maneira: depois da morte de Josué. Isso significa que aqui, se Josué aponta para Cristo, isso significa que esse livro aqui, ele aponta para uma obra após a morte de Cristo. Isso significa que agora esse livro, ele trata a respeito de uma vida ressurreta. Você sabe o que é interessante? É que quando você olha para a cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele morreu, e no terceiro dia ele ressuscitou. E no terceiro dia, diz a palavra de Deus, que Maria, ele foi até o túmulo de Jesus. E quando Maria chegou até o túmulo de Jesus, eu tive o privilégio de ir em Israel, nessa tumba de Jesus. E se você tiver o interesse, você pode ir, porque o pastor Luiz, ele está definido, ele vai para Israel, teve o cessar-fogo. Então no dia 7 de abril a 14 de abril, estará em Israel, junto com uma caravana. Já tem mais de 40 irmãos inscritos, então eu recomendo você que tem o desejo, o sonho e tem a condição de ir para Israel, vá, que você vai ser muito abençoado. E a Bíblia diz que quando Maria chegou até o túmulo de Jesus, a pedra estava removida. Você sabe o que é interessante? A pedra aponta para a lei, porque a lei, ela foi escrita em tábuas de pedra. Mas a Bíblia diz que quando Maria chegou até o Senhor, a Bíblia fala que a pedra estava removida, tirada. Ela tinha sido removida. Por quê? Porque a pedra aponta para a lei. Você só pode viver uma vida de ressurreição na nova aliança se você remover a lei e viver uma vida na direção e guiado pelo Espírito Santo. A vida de ressurreição é a vida da nova aliança, e a nova aliança promete uma vida guiada pelo Senhor. Você não vai viver debaixo da lei, você vai viver guiado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai guiar você, é o Senhor Jesus quem vai dizer para você: levanta, anda, vai, fica. É você sendo conduzido pelo Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Isso é uma vida no Espírito. Mas essa vida no Espírito, ela é relatada por uma vida que foi liberta da lei. Então Josué aponta para Jesus, e o livro começa dizendo que Josué está morto. E o que vai acontecer nesse livro é o que acontece e que aconteceu após a morte do Senhor Jesus. O Senhor nos deu a vitória. O Senhor já nos deu a posse da herança. Agora, o fato do Senhor Jesus ter nos dado, isso significa que Ele já conquistou para mim e para você. E o fato do Senhor ter conquistado para mim e para você a posse da herança, isso significa que agora você tem apenas que entrar e apropriar daquilo que Ele tem para a sua vida. A apropriação é a única coisa que nos cabe. Você não precisa de entrar em uma batalha espiritual para tentar conquistar alguma coisa, não. Você entra numa batalha espiritual para apropriar aquilo que já lhe foi conquistado na cruz do Calvário. De maneira que quando você entende pelo Espírito a revelação do Evangelho e o que isso significa, você agora começa a andar numa outra posição. Você não anda na posição de alguém que vai conquistar, você anda na posição de quem já recebeu como filho a sua parte da herança. Então agora você vai apropriar pela fé daquilo que é seu por direito, porque Ele já conquistou. Agora, a Bíblia nos ensina que essa apropriação, para você apropriar de algo, é necessário que você tenha uma sentença favorável a você. E essa sentença favorável, ela nos dá a capacidade de executar o juízo a nosso favor. Se você é advogado, ou se você já se envolveu em alguma demanda judicial, você vai entender o que eu vou te dizer. Todas as vezes que você entra numa demanda judicial, você entra na justiça e começa ali uma briga de argumentos baseados na lei. E aquela briga de argumentos baseada na lei vai levar o juiz a interpretar quem é o vitorioso naquela causa.
Por isso que o direito é uma coisa muito fascinante. Por quê? Porque os advogados, eles apelam para a interpretação da lei. Eles falam, a lei diz isso, mas tem outra lei que faz aquilo. Aí fica aquela guerra, né? Aquela briga de argumentos, um querendo derrubar, né, uma lei, um argumento. E o juiz então interpreta e fala, não, parece que essa defesa aqui está mais respaldada, parece que essa outra aqui parece que tem mais respaldo, então eu vou dar o ganho de causa para ela. Quando você tem um ganho de causa na justiça, o juiz emite um documento chamado mandato de execução. O que é o mandato de execução? É a ordem do juiz para executar a sentença. Eu quero te falar uma coisa. O Senhor Jesus, na cruz do Calvário, Ele foi o argumento que calou a boca do diabo. E o nosso Deus deu a sentença. E essa sentença, ei, olha para mim, ela está a seu favor. Você é o ganhador. Foi o Senhor Jesus que fez tudo. Morreu na cruz, é verdade. Mas agora essa sentença, ela é favorável a você. A única coisa que você precisa fazer agora é executar essa sentença em seu favor. E quando você executa essa sentença em seu favor, você começa a experimentar daquilo que o Espírito Santo e o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aí você fala, pastor, como que nós podemos executar o juízo a nosso favor? Então eu vou te ensinar. Primeira coisa, você executa o juízo a seu favor, porque Deus ele faz coisas extraordinárias com pessoas simples. Quando você olha no livro de Juízes, é o livro que precede a morte de Josué, você começa a observar Deus usando pessoas simples, mas usando pessoas simples para fazer coisas extraordinárias. Da mesma maneira hoje eu quero te dizer algo, foi o tempo em que Deus levantava um homem. Quando você olha para a vida dos homens de Deus, você olha para a vida de Moisés, ele foi levantado por Deus para conduzir o povo a uma libertação. Foi Moisés que foi conduzido. Quando você olha para a vida de Abraão, ele é o pai da fé. As maiores religiões do planeta têm ele como pai. Um fenômeno, uma pessoa famosa, importante. Mas eu vou te dizer algo. Deus agora, Ele trabalha da seguinte maneira. Deus, Ele não levanta uma pessoa. Deus, Ele levanta agora um povo. É por isso que você olha na Bíblia e você começa a perceber Deus levantando pessoas simples a partir de Juízes. A partir do livro de Juízes agora, porque o livro de Juízes nos mostra a posse da herança, a obra consumada agora fazendo efeito na vida daquelas pessoas que creem. Por isso eu quero te dizer uma coisa hoje, no nome de Jesus, não importa a sua escolaridade, não importa, meu querido, a sua capacidade financeira, não importa de onde você veio, não importa quem é a sua família, não importa se você fala nós vai, nós foi, nós fica, não importa, o que importa é que se você crê, Deus ele pode executar o juízo a seu favor. Se você apropriar daquilo que ele fez na cruz do Calvário, ele pode manifestar a sua glória através sim de uma pessoa simples, de uma pessoa às vezes que para o mundo é até um pouco desprezada, mas eu te digo algo, se você crê, apenas crê e crê somente, Deus ele pode manifestar a sua graça através de você. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu me sinto completamente agraciado por ouvir isso, porque quando eu olho para a Bíblia e vejo quem Deus usou, eu olho e falo, Senhor, se o Senhor usou essas pessoas, o Senhor pode usar a mim também. Josué, ele morre, a terra havia sido conquistada, já havia sido conquistada a terra, e Deus então levanta 12 juízes. Olha que coisa interessante, até o número é igual ao número dos apóstolos. Quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, ele levantou 12 apóstolos. Aqui ele levanta 12 juízes para executar a sentença. Deus tinha dado a terra, agora vocês têm que tomar posse. E olha o nome dessas pessoas. A palavra de Deus diz que o primeiro era Otiniel, é um anônimo, mas ele era irmão mais novo de um homem famoso chamado Caleb. Eude,
Tudo que se diz é que ele era canhoto. Olha só, quem é Eude? Canhoto. Sangar, seu nome significa estranho. Débora era uma mulher comum, que naquela sociedade não tinha proeminência nenhuma, mas foi usada por Deus como uma profetisa. Depois nós temos Gideão. Gideão era medroso. Eu fico vendo Gideão, meu irmão. Todo mundo vê a batalha de Gideão, mas antes de Gideão vencer aquela batalha, ele estava malhando trigo, lá no lagar, porque estava com medo. Depois tem Tola, que significa verme, o nome dela significa verme, ou minhoca. Jair, ele tinha dificuldade, a Bíblia fala que ele tinha dificuldade de prestar culto a Deus. Eu fico imaginando que Jair era daqueles que vinha para o culto com um celular. Se fosse nos dias de hoje. Tem ninguém com celular aqui não, né? Aleluia. Não, pastor, eu carrego o celular porque é a Bíblia. Aleluia. E se acabar a bateria, você fica sem Bíblia? Aleluia. Escute. Aqui a palavra fala que eram pessoas simples. Jefté era filho de uma prostituta. Ibzan, um matuto de um vilarejo pequeno. Pessoa simples. Elon era um desconhecido de uma tribo que você quase não ouve falar na Bíblia, da tribo de Zebulon. Depois nós temos Abidom, que era um rei, mas envergonhado. E depois nós tínhamos Sansão, que teve problema com mulher. Era esse, os juízes. Mas a palavra de Deus diz que essas pessoas simples, elas foram tremendamente usadas pelo Senhor. Irmãos, eu creio que Deus quer falar com pessoas aqui hoje. Às vezes você olha para você e você acha que Deus ele não pode promover grandes milagres através de você, porque você fica visualizando só a sua capacidade. Você fica visualizando e olhando só para você, mas Deus ele quer manifestar sim o seu poder e o seu favor através de pessoas que creem. Por isso eu te digo, o caminho para você desfrutar da manifestação da glória de Deus e de uma vida abundante, o caminho é você apenas crer que Deus ele pode fazer através de você. E quando você crê, ele começa então a executar o juízo através de você. Eu fico triste, você sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que Deus faz na vida dele, porque ele está sofrendo. Então ele fica alimentando o sofrimento, ele fica com um sentimento que nós chamamos de autocomiseração. O que é autocomiseração? É quando você fica com pena de si mesmo. Teve alguém que já teve pena de si mesmo? Você fica assim, não, tadinho de mim. Nossa, eu estou sofrendo tanto. Pastor, você não tem ideia, a minha vida. E essas pessoas são completamente cheias de fortalezas na mente. Porque eu chego para elas e falo, filha, mas você está orando. Ela, pastor, já fiz de tudo, já orei, já jejuei, já fiquei de joelho. Só falta ela falar que foi de Trindade a pé, né? Eu já fui até para Trindade para ver se funciona. E ela faz de tudo, mas não funciona. Por quê? Porque ela criou uma fortaleza, porque ela acha que o sofrimento dela vai mover o braço de Deus. O que move o braço de Deus é quando no meio do sofrimento você levanta as suas mãos e fala, Senhor, eu rejeito olhar para essa circunstância e eu vou olhar para aquilo que o Senhor diz. Eu rejeito olhar para aquilo que eu estou vivendo e eu vou crer na promessa que o Senhor liberou sobre a minha vida. Senhor, eu rejeito olhar para a circunstância, as circunstâncias diz isso, mas eu vou olhar para a obra consumada do meu Pai. Quando você crê e caminha em concordância com a sua confissão, o céu ele começa a se movimentar em seu favor. Quantos estão me compreendendo aqui? Agora o problema é que muita gente alimenta a justiça própria por meio desse sentimento de autocomiseração. E o milagre não vem.
Por que o milagre não vem? Porque para o milagre se manifestar, é necessário que haja fé no seu coração. O combustível que move o braço de Deus chama-se fé. E quando você crê, aí Deus ele começa a manifestar e executar o juízo que já foi liberado sobre a sua vida. E a sentença que Deus liberou sobre a sua vida, meu querido, não é uma sentença de derrota, é uma é uma sentença de prosperidade, de saúde, de vida abundante, de vida tremenda, de vida confiante na presença de Deus. Pastor, mas não é isso que eu estou vivendo. É aí onde mora o mistério da fé. Continue crendo, e crendo somente, porque Deus ele vai executar o juízo a seu favor. Se você crê nisso, diga amém. Você precisa de crer nisso. É bom demais saber que Deus, ele pode usar pessoas simples. É bom demais saber que Deus, ele pode usar pessoas extraordinárias. É bom demais saber que Deus, ele pode usar um homem, como o pastor Aloísio, que saiu lá da Fama. Quem conhece a Fama, setor, né, ali na região do setor Urias, Magalhães, naquela região, saiu dali para ser usado por Deus, para executar o juízo e edificar uma obra que já está em que são mais de 1.300 igrejas. Estamos em mais de 40 países que talvez você nunca irá, mas que através de você, da sua vida, tem sido influência para que pessoas continuem prosperando e progredindo na caminhada. Isso acontece porque homens de Deus se levantam para executar o juízo. Uma coisa interessante no livro de Juízes é que todos esses juízes, eles apontam para a obra consumada de Jesus. Observe isso. Otoniel significa leão de Deus, o primeiro a dar descanso ao povo da opressão dos inimigos. Assim como Jesus, o Senhor Jesus, é o nosso verdadeiro descanso. Eude era canhoto e usava uma espada de 2 gumes. Da mesma maneira, a Bíblia diz em Apocalipse que a palavra do Senhor que sai da boca de Deus é uma espada afiada de 2 gumes. Sangar, a Bíblia diz que ele matou 600 filisteus, ferindo-os com um aguilhão. Jesus, ele veio e depositou e tirou o aguilhão do nosso maior inimigo, que é a morte. Débora, ela concedeu vitória a Baraque, sem pegar em armas, apenas declarando, apenas sendo uma profetisa que estimulava aquele guerreiro e a luta. Gideão, ele era medroso, ele tinha medo. Ele é como alguns irmãos quando a gente chama eles para liderar. Você vai liderar? Ele, não vou não. Tem medo. Eu não sei falar direito, pastor, porque na hora que eu estou falando, trava. E principalmente quando o pastor ou o discipulador chega então na cela, aí que acontece. Mas foi usado por Deus. Gideão. A Bíblia diz que depois tem tola, que significa minhoca, uma pessoa desprezível. O próprio nome dela já falava a respeito dela. Jair, ele foi levantado por Deus para reinar sobre os seus irmãos, assim como Jesus foi levantado por Deus para reinar sobre a igreja. Jefité era filho legítimo do pai, criado com uma mulher que não era sua verdadeira mãe. O mesmo caso do Senhor Jesus. Ibzan era da tribo de Judá, a mesma de Jesus, que significa ilustre. Elon, que significa carvalho. Carvalho é uma árvore tão alta em Israel que ela serve de para-raio. O Senhor é o para-raio, Ele absorveu toda a ira de Deus, para que hoje você pudesse receber o amor dEle no seu coração. Depois nós temos Abdão, que aponta para Jesus, porque o nome dele significa servo, aquele que serve. Depois nós temos Sansão. A Bíblia diz que Sansão, ele carregou os portões da cidade nas costas. Da mesma maneira que o Senhor Jesus, ele carregou a cruz, lá no monte, até o Calvário. Presta atenção, Deus, ele pode executar o juízo através de pessoas simples, através de pessoas humildes. Quando você decide não olhar para si,
quando você decide não olhar para a sua capacidade, mas você olhar para a promessa, para você olhar para aquilo que Deus ele pode fazer através de um homem que ama o Senhor. E depois você pergunta, pastor, mas qual que é o segundo princípio para a gente executar o juízo? A palavra de Deus diz algo muito importante aqui. A Bíblia diz que Deus, quando eles perguntaram, quem é que vai? Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? A palavra de Deus diz que o Senhor respondeu e disse assim, Judá irá. Sabe o que significa Judá? Diga assim, louvor. Isso daqui é uma coisa muito séria. Uma das coisas mais desprezadas, às vezes, é o louvor. Porque aparentemente, parece um lazer. Vamos louvar a Deus. Mas presta atenção. O louvor, ele pode ser uma arma de guerra, poderosíssima na sua boca. Ele pode ser um instrumento extraordinário para você manifestar o poder de Deus. Muitas pessoas resistem louvar. Por quê? Porque eles nem percebem, mas eles estão presos em grilhões de opressão. E esses grilhões de opressão impedem você de levantar a sua voz em adoração. E quando você levanta a sua voz em adoração, meu querido, é inevitável. Quando você inclina o seu coração ao Senhor Jesus, a presença de Deus se manifestará sobre a sua vida de uma maneira especial. Agora, nós precisamos cultivar, e eu vou falar algo para você, eu tenho orado por isso, eu tenho orado por você, eu tenho orado para que Deus ele possa colocar no nosso coração, ou pelo menos ampliar no nosso coração, a paixão pela presença de Deus. E ter paixão pela presença de Deus é você ter paixão para cultivar um relacionamento com Jesus em toda e qualquer situação. Porque quando você cultiva um estilo de vida aonde o seu louvor, ele está permanente, presente em seus lábios, sabe o que vai acontecer? No momento da aflição, no momento em que você precisa de entrar naquela dimensão de apropriação, você vai lembrar, eu preciso levantar a minha voz em louvor ao meu Pai, eu preciso levantar a minha voz em adoração a Jesus, e você simplesmente vai abrir a sua boca, e aquele coração contrito e apaixonado já vai ser identificado lá no céu. E quando um coração que ama a presença de Deus responde aos céus, os céus param. George Miller, ele foi um grande missionário inglês. Através dele, mais de 2.000 orfanatos foram sustentados. Era um grande homem de Deus. Conta a história que certa vez Billy Graham foi visitar o instituto, aonde era, na verdade, o museu de George Miller. E na hora que ele estava ali, ajoelhado, ele era uma criança de 15 anos de idade, um adolescente de 15 anos de idade, ele estava ajoelhado, orando, Senhor, me usa como o Senhor usou George Miller. Me usa como o Senhor usou esse homem. Mas o testemunho de George Miller é que, quando ele orava, o céu parava. Por que o céu para? Porque o céu respeita um coração apaixonado por Ele. O Senhor, Ele identifica quando um coração sensível pela presença clama por Ele. Irmãos, às vezes nós somos muito técnicos. Às vezes nós somos muito profissionais. Às vezes nós somos muito de fazer, de organizar, de ir atrás. Mas às vezes falta lágrimas nos olhos. E lágrimas genuínas, não de alguém que está desesperado, mas lágrimas de alguém que está
desesperado, mas desesperado pela presença do Pai, de chorar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor é o louvor dos meus lábios, aquece o meu coração na tua presença, amplia a minha paixão pelo Senhor. Pessoas que amam a presença de Deus, ele não faz nada sem a presença de Deus. A primeira coisa que você vai fazer na sua vida, a primeira coisa que você vai empreender, você chama o louvor para entrar, você chama Judá para estabelecer, porque Deus, ele tem que ser glorificado em primeiro. Isso é vida de gente apaixonada por Jesus, é vida de gente que ama a presença de Deus. Eu oro por tudo, eu te falo isso não para me gabar, mas é porque eu vivi uma vida aprendendo isso. Eu orei por tudo a vida inteira, era aniversário de menino, eu orava pela presença de Deus. Eu vou fazer um velório, eu oro: Senhor, vai ter presença de Deus nesse velório, o Senhor vai salvar pessoas. Vou fazer casamento, às vezes os noivos, eles esquecem de orar pela presença de Deus, porque é tanta tarefa, né? Organizando, decoração, fica preocupado com arranjo, com comida, com tudo, e esquece de orar pelo principal. Mas eu estou ali, eu oro: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não quero abrir a boca e na hora que eu abrir a boca ser um deserto, eu quero que na hora que eu abrir a boca haja um rio fluindo através de mim, mas para esse rio fluir, o seu coração, ele precisa de ser aquecido pela presença. Tem muita gente que ama futebol. E eu não estou aqui condenando você não. Pode gritar na presença dos torcedores. Mas você não pode dar mais lá do que aqui. Aqui você tem que pular também. Você tem que amar Jesus da mesma intensidade. Você tem que amar Jesus na mesma energia. Por quê? Porque é mandamento. Buscai o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. É amar a presença. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a crise vem só para você aprender a louvar. Às vezes, o Espírito, ele permite uma experiência de quebrantamento na sua vida, só para você parar de ser Marta e falar: Senhor, eu preciso aprender a desfrutar de simplesmente estar aqui de maneira despretensiosa na tua presença. Às vezes você precisa de ter aquela experiência de ir para a célula, falar: gente, hoje nós vamos clamar pelo Espírito Santo aqui, e nós vamos desfrutar, nós vamos esquecer os nossos problemas, as nossas necessidades. Nós só vamos clamar pelo Pai, só por Ele. E de repente você começa a clamar, invocar, e o Espírito começa a se manifestar através de você. Porque há poder quando você abre a sua boca. A Bíblia fala que certa vez em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele estava numa cidade chamada Filipos. É onde ele escreveu aquela carta depois para a igreja de Filipenses. E ele estava lá naquela cidade. Diz a Bíblia então que ele começou a ganhar pessoas. E ele ganhou uma mulher que tinha um espírito maligno que fazia adivinhação. Diz a Bíblia que depois que ele desfez o negócio, porque era um negócio que havia naquela cidade, aquela mulher, ela adivinhava as coisas, mas ela adivinhava dirigida por um espírito maligno. Paulo então ora e ela é liberta. Paulo então é preso por causa daquilo. Diz a Bíblia que ele está preso, amarrado. E olha, eu vou falar algo para você. Naquela época as prisões, elas ficavam no subsolo dos palácios. Ou seja, todo o excremento e lixo do palácio ia para lá. Paulo estava lá preso, amarrado nos pés e nas mãos. Diz a Bíblia que à meia-noite, sabe o que significa meia-noite? Meia-noite é a hora mais escura da noite. A Bíblia diz que à meia-noite, Paulo, ele decide, junto com Silas, cantar um cântico ao Senhor. Eu fico imaginando se ele não levantou as mãos e começou a dizer: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus,
e todos hão de ver. Vamos lá, mais uma vez? Vamos lá? Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. A Bíblia diz que Deus gostou dessa canção. Falou assim: vou entrar na música. Diz a Bíblia que primeira solada ou acompanhamento de ritmo que o Senhor faz, a Bíblia diz que as cadeias quebraram, os grilhões se despedaçaram. Paulo e Silas estavam ali soltos. E eu vou falar algo, você sabe o que é maravilhoso? Não foi só as cadeias de Paulo que caíram, não, foi de todos que estavam perto. Porque um louvor genuíno de alguém que ama a presença quebra cadeias de todos que estão ao seu redor. Por isso, presta atenção, escute. Às vezes você chega num lugar, você fala: o ambiente desse lugar é pesado, é difícil, você demite, eu vou pedir conta desse lugar, porque eu estou trabalhando no Egito. Presta atenção, muda o ambiente do lugar que você trabalha, através de um coração cheio de louvor. Começa a chegar mais cedo, 15 minutos, e encher o ambiente daquela casa de louvores, e à medida em que você canta, é Judá indo na frente, e quando Judá vai na frente, meu querido, toda cadeia, todo grilhão, toda obra maligna cai por terra, e o nome de Jesus é glorificado. Você não precisa de ser afinado, só precisa de ter um coração inclinado para Ele. Oh Deus, como é difícil ensinar isso. Mas se você crê no que eu estou te dizendo, experimente, faça o teste. Não precisa de instrumento. O Joel é um grande tecladista, na verdade é um grande musicista, toca muitos instrumentos, mas você não precisa de ser um instrumentista, não. Você só precisa de ter um coração para Ele. E pode ser desafinado mesmo, não importa. Ah, mas você canta mal demais. Não estou cantando para você não, filho. Estou cantando para Ele. E Ele recebe o meu louvor. Porque o meu louvor não é fruto simplesmente de uma vida que está interessada. Você sabe qual que é o problema? Uma das grandes tristezas de pai é filhos interesseiros. Às vezes o filho ele só está interessado no que o pai pode dar. E tem muita gente que relaciona com Deus só assim. Ele está interessado no que Deus pode dar para ele. O que você pode me dar? Aí ele vira um sanguessuga. E ele esquece que ele tem um pai para relacionar, para conviver, para amar, para desfrutar. Oh irmãos, nós precisamos de crescer no nosso senso de presença de Deus, de amar Jesus. Às vezes nós amamos muita coisa, mas esquecemos de amá-lo. Por que nós precisamos de desenvolver um coração apaixonado pela presença? É porque quando você tem um louvor nos seus lábios, as portas se abrem mais rápido. Porque é uma chave. É uma chave. É uma chave. Exercitar a não murmuração. E ser uma pessoa que cultiva no seu coração o louvor. Oh Deus, seja louvado, seja glorificado. É você cultivar uma vida espiritual apaixonada. Mas a palavra fala que o Senhor, Ele disse aos filhos de Israel algo. Falou o seguinte: olha, Simeão vai junto. Sabe o que significa Simeão? Aquele que ouve palavra. O louvor é extremamente importante, mas é muito importante que você tenha fome pela palavra. Você sabe o que é interessante da videira?
Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com um pastor da Lagoinha, pastor Flavinho, pastor que assumiu a Lagoinha, né, a Batista da Lagoinha. E uma das coisas que ele falou para mim: pastor André, eu sou muito grato a Deus pela videira, porque é uma igreja que nos inspira a ser apaixonado pela palavra. Você inspira outras pessoas a amarem a Bíblia. Mas amar a Bíblia envolve um prazer por ler, por aprender. Nós não fazemos cursão em CTL, irmãos, por capricho, não. Não é porque nós queremos ver turmas cheias, não é porque nós queremos edificar irmãos por meio da palavra, da Bíblia. E quando você aceita isso, é Simeão unindo-se a Judá. E quando nós temos o louvor e a palavra, nós temos uma explosão extraordinária de poder liberada sobre a vida das pessoas. Acredite, todas as vezes que você está passando por uma luta, por uma batalha, o diabo ele vai roubar primeiro o seu louvor, ele vai calar os seus lábios, depois ele vai impedir você de ouvir a palavra, de receber a palavra. Por isso, se você aceitar hoje o desafio de falar: Senhor, eu quero buscar mais o Senhor, eu quero sim ter um coração apaixonado pela presença de Deus. A presença de Deus irá conduzir você a uma vida vitoriosa. Nós estamos cheios de ensinos na internet, a maioria deles ensinos que são ensinos que eu chamo de palavras de efeito. Eles estão lá para querer likes, engajamento. Eles não te ensinam a amar a presença. Amar a presença envolve ter um coração inclinado para o louvor, para a palavra. Eu amo isso aqui. Preciso de comer mais de Jesus, alimentar mais do Pai. E à medida em que você se submete a isso, o Espírito Santo te conduz a uma vida de vitória, de abundância, de experiências extraordinárias. Irmãos, presta atenção, eu recebo cada testemunho aqui. Eu vou tirar um dia só para ler testemunho, de tantos testemunhos. A Samara mesmo mandou um testemunho um dia, do milagre que aconteceu na vida dela, de prosperidade. Outros mandando testemunhos também, de cura, que Deus tem feito. Nós temos orado pela vida da irmã Beth. Os médicos tinham dito para ela que ela iria andar só depois de 6 meses, já está andando 2 meses. Milagres têm acontecido. Ontem mesmo o irmão caiu de moto, livramento de Deus, ia morrer, não aconteceu nada com ele. Mas na hora que os irmãos chegaram para ver o acidente, falou: morreu, está vivo. Livramentos, milagres. Isso acontece quando você sai de casa com o coração contrito pela presença, apaixonado por Jesus. Senhor, eu quero a sua presença. Eu tenho tantas necessidades aqui. O meu caderno de oração é lotadíssimo de necessidades. Mas eu quero tirar esse primeiro momento aqui para invocar a sua presença, o seu Espírito. Eu queria convidar você nesse momento. Nós vamos encerrar esse culto hoje de maneira diferente. Você vai fazer algo que você nunca fez. Você vai invocar o Senhor como você nunca invocou. Você vai esquecer a pessoa que está ao seu lado. Pode se colocar em pé. Mas eu quero que você, nesse momento, desfrute do que eu estou te dizendo. Você vai falar: Senhor, eu quero experimentar da sua gloriosa e doce presença. Tem presença de Deus disponível para mim e para você. Não importa a sua idade, você pode ser cheio do Espírito Santo nesse momento. Nós vamos fazer algo aqui diferente. Nós vamos cantar primeiro sem instrumento, e depois nós vamos entrar com os instrumentos. Mas nós vamos mudar o ambiente dessa igreja nesse momento, apenas com o louvor dos seus lábios. Você pode fazer isso?